Saudações, saudações, meus caros. Mais uma vez, professor Nota na sua tela. Caíste de paraquedas? Estás bem-vindo neste canal. Este canal é exatamente para ti. Não te esqueça logo de se subscrever para acompanhar todas as nossas edições deste canal. Vamos trazer muita novidade para ti. Mas ok, não vamos perder tempo com isso. Vamos logo à aula. Antes de lembrar aqui, as ondas eletromagnéticas podem ser chamadas de radiações eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas ou radiações eletromagnéticas. Portanto, vamos falar das características das ondas. Todas as ondas, seja ondas mecânicas e eletromagnéticas, elas gozam das mesmas características ou propriedades. Podemos chamar de características das ondas ou propriedades gerais, seja das ondas mecânicas ou das ondas eletromagnéticas. Portanto, a primeira característica das ondas é o comprimento de onda e representa-se por símbolo lambda. O que é comprimento de onda? Comprimento de onda é a distância entre duas cristas. Cristas são os pontos mais altos. Cristas são os pontos mais altos da onda. Então, a distância entre duas cristas, essa é uma crista, essa é uma crista, essa é outra crista. Então, essa distância entre essas duas cristas, nós temos aqui uma onda. Então, considera-se que o corpo aqui tem uma onda. Se formos a contar as ondas, nós vamos contar as cristas. Daqui para aqui temos uma onda, daqui para aqui é a segunda onda. Significa a distância entre duas cristas temos uma onda, ou a distância entre dois vales. Vales são os pontos mínimos ou pontos mais baixos da onda, os pontos mínimos da onda. A distância entre dois vales. Aqui temos uma onda. Então, comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou dois vales. Pronto, está claro. Esta é uma das características, ou características que domina ou caracteriza todas as ondas, seja mecânica, bem como ondas eletromagnéticas. Todas têm comprimento de onda. Segundo é o período. Período é o tempo necessário para que um oscilador realize uma volta completa, ou é o tempo necessário para que se dê uma onda, uma volta completa. Significa que desta crista até esta crista temos uma onda. Então, para que esse oscilador saia deste ponto até este ponto, então existiu um tempo que ele gastou. E esse tempo chama-se de período. Então, período é o tempo necessário para que esse oscilador ou o corpo realize uma volta completa. N é o número de volta. T é o período. Este T é o tempo que esse oscilador gastou para sair deste ponto até este ponto. E N é o número de volta. Volta representa quantas ondas temos. Daqui para aqui temos uma onda. Então, N é 1. Para que este corpo dê esta volta, é necessário que exista um certo tempo. E este tempo chama-se de período. Portanto, frequência é o número de volta que o oscilador ou o corpo realiza num determinado tempo. Número de volta. Por exemplo, quantas voltas esse oscilador deu? Daqui para aqui deu uma volta, daqui para aqui deu uma volta. E sucessivamente. Então, frequência é o número de volta que o oscilador realiza na unidade de tempo. Número de volta. Se nós queremos saber qual é a frequência desse oscilador, nós temos que saber quantas voltas ele deu e em quanto tempo. Então, ali nós saberemos qual é a frequência desse oscilador. Portanto, a unidade no Sistema Internacional da Frequência
A frequência no SI é dada em Hertz. A unidade da frequência é Hertz, 1 Hertz. Desculpa que eu esquecia, a unidade de período no sistema internacional é segundo. Portanto, finalmente temos a velocidade. Velocidade é a velocidade da propagação. Todas as ondas, se dissermos que onda é um movimento de uma oscilação, e se existe movimento, certamente existe uma rapidez com qual esse movimento ocorre. Portanto, temos aqui a velocidade que caracteriza as ondas. Portanto, essas todas grandezas são relacionadas ou equacionadas por uma única equação que chama-se equação geral das ondas. Equação geral das ondas. Então, a equação geral das ondas diz que a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Então, essa é a equação geral das ondas. Portanto, como nós podemos ver essas duas relações, período é igual a T sobre M, frequência é igual a M sobre T. Então, essas grandezas são inversas. Período é inverso da frequência. Período é inverso da frequência. Ou frequência é inverso é igual a 1 sobre período. Essas são grandezas inversas. Então, se velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, substituindo o valor da frequência por valor por esta relação, nós podemos ter aqui a equação reescrita: velocidade é igual a comprimento de onda sobre o período. Aqui temos a mesma equação escrita em função do período de oscilação. Portanto, aqui estamos diante das equações gerais das ondas. Ok, agora vamos falar das propriedades gerais das ondas eletromagnéticas. As propriedades que estão aqui descritas são apenas das ondas eletromagnéticas. Temos aqui a propriedade que diz que propagam-se em linha reta. Isso significa as ondas eletromagnéticas apenas propagam-se em linha reta. Não é possível uma onda eletromagnética fazer um movimento circulatório ou uma curva. Elas propagam-se apenas em linhas retas. Segunda propriedade diz velocidade da luz. Velocidade da luz, todas as ondas eletromagnéticas, elas propagam-se com a mesma velocidade. Elas não variam velocidade. A velocidade da luz é a maior velocidade que o planeta conhece, na ordem de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. É uma velocidade muito grande. E todas as ondas eletromagnéticas, elas propagam-se com esta velocidade. É só vocês olharem para a luz mesmo que a gente usa lá em casa. Tu acionas o interruptor, imediatamente já está lá a luz. Ela não vai vir progressivamente. Então, a velocidade da luz é a velocidade mais grande que já se viu no planeta. Temos a propriedade que diz que atravessam corpos opacos. Corpos opacos são aquelas que não deixam atravessar a luz, como paredes, por exemplo, a parede. Mas as ondas eletromagnéticas, elas atravessam corpos opacos, como, por exemplo, nós estamos dentro de casa, podemos muito bem assistir TV, podemos comunicar. Significa as ondas, as radiações eletromagnéticas penetram as paredes e chegam até o dispositivo. Então, todas as ondas eletromagnéticas, elas são capazes de atravessar corpos opacos ou opacos. Elevam temperatura nos corpos que atravessam. Esses, como dissemos que as ondas atravessam corpos opacos, então quando eles atravessam, a tendência da temperatura deste corpo é elevar.
por exemplo, nós temos sentido o calor. E este calor é porque as radiações ultravioletas, as radiações solares penetram por nós. E quando penetram nos nossos corpos, a tendência da nossa temperatura é aumentar. Nós temos visto, por exemplo, paredes a aquecerem. Isto é porque as radiações eletromagnéticas penetram por elas e a tendência dos corpos é aumentar a temperatura. Sofre reflexão. Reflexão é o quê? Quando a luz incide sobre uma superfície, essa luz é devolvida. Então, a devolução das ondas do meio de origem, isso chama-se reflexão. Um pequeno esquema que podemos mostrar, vamos considerar que temos um espelho. Então, temos aqui uma luz que vem, essa é uma onda eletromagnética, incide no espelho, e o espelho, por sua vez, reflete, devolve essa luz para o meio. Então, temos aqui uma radiação incidente e temos aqui uma radiação refletida. Então, as ondas eletromagnéticas sofrem reflexão, refração, é o desvio. Temos aqui esta onda incide nesta direção, atravessa, quando atravessa o corpo e sofre um desvio do ângulo. Então, uma parte da luz vai entrar. Então, temos aqui, esse é um raio refratado. O raio refratado é aquele raio que penetra o corpo e sofre desvio do ângulo. Então, a onda eletromagnética sofre refração. Interferência. Interferência é quando temos ondas com a mesma frequência ou frequências muito próximas. Você já sintonizou uma rádio e chegar a um certo ponto, ouvir duas rádios ou duas emissoras em simultâneo. Significa que aquelas frequências, as ondas que estão a chegar naquele ponto, têm frequência muito próxima. Então, há interferência entre as ondas. Sofre dispersão. Dispersão é espalhamento. As ondas, quando atingem certas superfícies, elas podem se espalhar. Quando atravessam corpos, por exemplo, a própria radiação ultravioleta que vem do Sol, ela atravessa corpúsculos na atmosfera, gotículas de água. Então, ela chega, vem espalhada. O dispersão significa espalhamento. Quanto maior é o comprimento de onda, maior é o poder de penetração. Isto significa, quando as ondas têm maior comprimento, elas têm maior poder de penetrar os corpos ópticos. Tem ondas, dizemos que as ondas penetram corpos, superfícies, mas este poder de penetração é favorável para as ondas que têm maior comprimento de onda. Nas aulas posteriores vamos mostrar quais são essas ondas que têm maior comprimento de onda e quais são as ondas que têm menor comprimento de onda. E dali também vamos perceber quais são as ondas que... qual é o comprimento de onda, a banda de comprimento de onda das ondas de televisão, por exemplo, que nós usamos, que são capazes de penetrar as paredes de casa e chegar até nós e assistirmos a TV normalmente. Nem todas as ondas têm o mesmo poder. Pode penetrar sim, mas não com a mesma capacidade de penetração. Isso deve-se ao comprimento de onda. Quanto menor é o comprimento de onda, maior o poder de dispersão. Aí está. Quando o comprimento de onda é menor, a tendência da onda é atingir uma superfície e espalhar-se. Então, o poder de espalhamento é maior quanto menor é o comprimento de onda. Então, em linhas gerais, essas são as propriedades gerais das ondas eletromagnéticas. E, como vimos anteriormente, a equação geral das ondas é dada por velocidade igual a comprimento de onda vezes a frequência. Essa é a equação geral das ondas. Mas, em caso das ondas eletromagnéticas, a velocidade é constante. É a mesma velocidade, é a velocidade da luz. E a velocidade da luz é representada por C. Então, para ondas eletromagnéticas, a equação geral é igual a velocidade de luz igual a comprimento de onda vezes a frequência. Então, o termo que vai mudar aqui é a velocidade. Para ondas eletromagnéticas, a nossa velocidade é constante e é a velocidade da luz. Muito bem, meus amigos, chegamos ao fim da nossa aula. Se curtiu, deixa um comentário, deixa like. Se ainda não se subscreveu, subscreva-se no canal e estamos juntos.